Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime para mais uma crítica aí de lançamento, dessa vez do Tatsuki Fujimoto 1726, que chegou na Amazon Prime Video ainda ontem e que traz aí uma temporada de curtas variando ali entre 15 e 20 e poucos minutinhos cada um, todos eles aí derivados do mangá publicado aqui no Brasil na Planet Manga, o selo aí de mangás da Panini. Você vê que tem as histórias curtas de Tatsuki Fujimoto, são dois volumes aqui, cada um com 4 histórias, cada o 17 e 21, que são os 4 primeiros episódios aí da temporada, e depois os outros 4 últimos estão aqui no 22, 26. Eles adaptaram tudo em ordem aqui e eu achei muito interessante que eles escolheram aí diferentes estúdios, diferentes staffs para cada episódio. Um ou outro ali até pode se repetir, mas no geral você vai ter uma experiência única ali em cada episódio, com diferentes abordagens de estilo artístico, e eu achei que isso valorizou bastante a experiência e que isso trouxe algumas surpresas, mesmo para mim que já tinha lido ali as histórias na ocasião da sua publicação original. Acabei vendo que algumas que eu gostava muito no papel, na hora que virou um episódio, acabou ficando um pouco abaixo da minha memória. E por outro lado, outras histórias que eu, no geral, vocês sabem, eu gosto bastante aqui do Fujimoto, então eu tendo a gostar muito das coisas que ele escreve, mas dentro da média dele, algumas das histórias que eu achava mais fracas, que eu colocava um pouco mais para baixo, conseguiram aí no formato de anime, graças a uma boa direção, graças a um bom storyboard, graças a boas escolhas criativas na hora de você transpor a linguagem do Fujimoto, que na hora que ele paineliza, na hora que ele escreve, na hora que ele faz ali o quadrinho dele, tem muito da linguagem de cinema, né? Ele tenta pegar muito dos ângulos, da forma de enquadrar, da forma de mostrar a história dele, e aí outros diretores com outras visões conseguiram pegar o essencial ali das idiosincrasias, da forma como o Fujimoto vê ali a arte, o mundo, os personagens dele. Você conseguiu pegar o essencial disso e nas mãos de diferentes autores aí, diferentes diretores, diferentes criadores, trouxe uma roupagem que ao mesmo tempo tem esse ineditismo e essa familiaridade. E se você por acaso acabou conhecendo aí o Mano Fujimas com alguma das suas obras mais populares, como por exemplo o Chainsaw Man, que está super em evidência, agora ganhou um filme recentemente também, tem uma primeira temporada aí disponível para streaming, para todo mundo ali na Crunchyroll, enfim, virou um fenômeno pop, estourou bem no mundo o Chainsaw Man. Tem o Look Back, que foi super premiado. Se você gosta dessas histórias, é muito interessante você voltar e ver aqui no 1726, que ainda em formato aqui embrionário, você vê os, entre algumas aspas, rascunhos de coisas que iriam virar futuramente. Por exemplo, a história das irmãs tem muito em comum com o Look Back. Você pode até no Duas Galinhas Galinhando no Galinheiro, que é o primeiro episódio, que é o primeiro conto aqui também dessa coleção, tem ali um pouco do Chainsaw Man, porque você tem ali também a figura de, entre algumas reviravoltas, que eu obviamente não vou extrair aqui, mas a ideia de um ser com visual mais demoníaco, de um ser que tem lá esse visual asqueroso, um DNA meio infernal, meio de demônio, meio de criatura das trevas, e que pode ter um elemento humano ali, que você pode puxar a humanidade por baixo desse terror. Inclusive tem uma profunda coesão temática entre todos os contos aqui, porque são histórias que flutuam entre o amor e o medo, entre o terror e o carinho e a empatia. Então você vai ter desde alguns contos que são mais focados ali no amor romântico, numa experiência, às vezes até uma comédia romântica mais boba, mais o relacionamento entre duas pessoas ali que de forma mais querem desenvolver querem fazer sexo, querem namorar, enfim, variadas formas mais positivas, e outras que é um amor às vezes fraternal, um irmão com uma irmã com irmã, ou até uma espécie com outra espécie, passando a entender melhor o lado dela. Então você trabalha muito disso, e eu diria que isso é algo do Fujimoto que tem nesses contos e que acaba sendo também a base do Chainsaw Man. Então, se você quer começar a entender de onde o Fujimoto veio como criador e como ele evolui, como sai, como eu falei, desse estágio embrionário para virar essas obras super populares, é interessante você passar pelos episódios do 1726 e ver como isso vai amadurecendo, como isso vai sendo construído. Então foi um processo que eu gostei bastante.
E o que eu não gostei, em contrapartida, isso fica até curioso, que sendo, vamos dizer assim, um normie aqui, sendo uma pessoa comum, as histórias estão na capa aqui, por exemplo, no 22, 26 a gente tem aqui a Nayuta da Profecia, e no 17 e 21 a gente tem o Sasaki-kun Parou uma Bala, e cada uma dessas era, antigamente costumava ser, depois eu vou até reler para ver se eu mantenho essa opinião, mas no formato do mangá eram as minhas favoritas de cada um desses volumes, e para mim a surpresa, nesse processo de você passar pela mão de outros criadores, outros estúdios, outras visões, eu acredito que as duas acabaram, se eram muito boas no papel para mim, na hora da animação eu acho que deram uma caída. E outras tantas histórias que eu, na ocasião que eu tava lendo, achei que eram mais, tipo, pô, eu gosto pra caramba da escrita do Fujimoto, não é muito segredo você ver outros vídeos aqui do canal que eu já falei bastante disso, né? Mas pra média dele eu achava histórias mais fracas. E na hora que foram transportar agora pra esse novo anime, cara, pra mim foi potencializado ao máximo. É muito curioso ver como é que histórias que eu achava meio... Ah, uma das histórias já feitas, eu passei ali, foi divertidinho, mas a vida seguiu, tanto faz. Eu falei, caramba, agora aqui na hora de virar um episódio completo, o pessoal realmente transcendeu, levou muito mais longe. Eu falo isso especialmente aqui, pegando no 17 e 21. Você tem, por exemplo, o Amor é Cego, que é só uma historinha. Você vê, a premissa é super simples, é um cara que quer se declarar para uma garota da turma dele, e aí começa a acontecer uma série de absurdos. É um grande teatro do absurdo ali. Você tem, dada a altura, chega um assaltante para atrapalhar, impedir que ele consiga se confessar. Em outra altura, começa uma literal invasão alienígena ali e o cara não consegue se declarar para a garota. E esse episódio, mesmo ele não tendo lá um altíssimo valor de produção, como por exemplo no das galinhas, galinhando no galinheiro, que na hora da ação ali parece estar até animando ali uma grande luta de Chainsaw Man ali pelo estúdio Mapa e tal, não... Parece que tá, tipo, é o grande filme de ação do ano. Aqui não, aqui a verba tava mais contida, só que a direção entendeu tão bem o timing cômico e como você ia escalando ali, a dublagem tá muito boa também do casal principal, então na medida que vão acontecendo as coisas, você vai rindo junto, vai se divertindo. Eu falei, caramba, o pessoal que adaptou esse O Amor é Cego conseguiu ver um potencial na história que eu mesmo, como leitor, quando estava lendo alguns anos atrás, eu não tinha pensado, pô, realmente daria uma excelente comédia absurda aqui. E isso acontece também no que eu diria que é o melhor aqui dessa... Eu imagino que cada pessoa que assistir vai ter ali os seus próprios favoritos, porque não só isso já acontecia nos contos ali com o Fujimoto, e agora ainda mais quando você tem diferentes estúdios e diretores, vai ter mais variáveis ainda. Mas o Síndrome de Acordei como Menina, que, como o próprio nome já diz, de novo, tem aquele absurdo, mas a gente já viu isso aí sendo feito a exaustão ali no cinema, através dos anos de... Putz, agora era um homem e agora está inserido num corpo de mulher, que até poderia ser uma premissa problemática, mas aqui é feita com não só um pouco do humor inerente à própria situação absurda, mas para trabalhar bem as questões de gênero, para trabalhar bem o desenvolvimento de personagens. Deixa eu estar buscando alguma página sem spoiler. É muito curioso porque era muito simples aqui no mangá, era restrito a esses elementos que eu estava falando, e na hora do anime eu achei que ele foi de uma profunda felicidade. Até fui dar uma olhada, aparentemente o pessoal que fez esse episódio é a galera do Ancient Magus Bride, que é um anime que eu já tinha elogiado aqui no canal também, então explica muito como é que eles foram completamente eficientes ali na hora de pegar a ideia que poderia muito ser uma comédia romântica simples e tornar muito mais carregado ali, saber fazer rir mais na hora de rir, saber pegar um pequeno momento de drama e levar ele muito mais além. Achei que eles foram ótimos nisso aqui. E também destaco ali no Das Irmãs, que é o protótipo do Look Back. Consegui aqui uma página segura, que aqui você teria até nudez ali, dependendo da página, dependendo do frame do episódio. Aqui acho que é da PA Works, se eu não me engano. Também você vê que tem muito esmero, tem muito cuidado, porque é um episódio sobre arte, no final das contas. Então, tanto focando no ambiente ali das artes, como vivendo a vida da artista. Então você
ter lá o processo criativo sendo muito bem mostrado, desde o processo de fazer os rabiscos ali, ter os diferentes materiais, o processo de você filmar uma pessoa apontando um lápis. Você vê que tem um cuidado muito grande ali, que quem fez aquele anime se importa mesmo com a criação. Então isso foi muito bom de ver. Só que eu adoraria que todos... E aí é pedir demais, porque já o Fujimoto já teve muita sorte de ter... Claro, ele tem a competência, mas muitos grandes autores não tiveram a mesma sorte de ser adaptado com muita qualidade. O que a gente mais vê por aí é a história de grandes mangás que na hora de virar anime não virou um anime tão bom. E aqui já é um bom anime, mas alguns poucos episódios ficaram mais abaixo. Então, por exemplo, eu acho que no que eu falei que era o da Nayuta, da Profecia, que é um baita de um design de personagem, né? Que não por acaso você vê a Nayuta depois voltar, entre aspas, ali no Chainsaw Man Parte 2, você vê muito desse elemento de design dela, dos chifrinhos ali, puxa um pouquinho pra Power ainda ali na parte 1 e tal. Era uma história que eu gostava muito, era uma história que eu via muito do template ali, do Fujimoto nela, mas nessa agora coletânea nova ali da Amazon Prime, eu achei, se não me engano, acho que até o diretor do Blue Lock, primeira temporada, ficou muito... Não souberam... Se todos esses outros que eu elogiei conseguiram ali potencializar, escalar e levar além as histórias, logo esse tão bom ali da Nayuta tem uma paleta de cores tão desinteressante que eu achei que não escalou muito bem. Nas horas que poderiam te fazer dar um temor a mais, você capitalizar na ação, você capitalizar em elementos ali mais perturbadores, dá a entender mesmo que o mundo está em risco, aumentar o fator de medo ali do irmão para cima da irmãzinha dele, ali acabou ficando tão insosso e esquecível. O Nayuta certamente, a meu ver, merecia mais do que ele acabou recebendo. Tanto que você pega, por exemplo, o episódio 4 da Chikako, que você vai ter ali, mostrando desde a infância ali de como vai se criando uma pequena serial killer e depois escala para um outro absurdo quando é contratado para uma missão. Não vou estragar aqui, não vou dar spoiler, mas nesse aí você tem uns ângulos de câmera, né, animação, mas uns enquadramentos muito peculiares. Você vai ver logo no comecinho, que eu até gravei agora, ela pegando ali a aranha e depois que ela acaba fazendo com ela, você consegue criar essa tensão, esse nervoso ali, Você vê, caramba, pô, estamos vivendo num ambiente de violência ali, depois você flutua isso rápido para trocar isso pro humor, depois pro romance. Então, ele vai te pegando como espectador e vai te manipulando e vai sendo muito gostoso de ver. E aí, na hora da Nayuta, que você poderia ter feito isso também, eu achei que ficou abaixo, mas, como eu estava falando, nesse formato de antologia, de você passar pela mão de muita gente diferente, é um risco que a gente acaba correndo. Ainda assim, o saldo é, ao meu ver, imensamente positivo. Poucos episódios, como... Ou, de repente, o do Blue Lock era o da sereia, né? Que eu também achei que ficou um pouco deixando a desejar. Era o primeiro rapisódio das sereias, que tem no mangá, ó, um traço tão delicado e que contrasta. Depois você vai ter todo um elemento de você tocar música no piano, que você vai... Tem até um negócio meio freudiano ali, de você projetar as suas memórias da sua mãe, como você passar a gostar lá da outra mulher, e a mulher projetar um sentimento de medo em cima de você. Eu acho que tinha tanto potencial ali também, e eu acho que eu era o diretor da primeira temporada do Blue Lock nesse aqui, acabou fazendo um visual muito errático ali também, acabou não evocando tanto ali, tinha tanto... Você vê, por exemplo, no filme do arco da Reze, do Chainsaw Man, que a gente fez vídeo aqui no canal, inclusive eu elogiei muito, você vê na cena da piscina, por exemplo, que tem o Denji com a Reze, você tem aquela tonalidade de azul, de tristeza, né, que é um ambiente mais noturno, você intercala com imagens ali da aranha tecendo a teia, pegando a sua presa, tem toda uma simbologia de morte, de sexo ali, ditando o que viria a acontecer na história e evocando um misto de tensão e tesão, tudo misturado ali, que é o que tem que acontecer nesse tipo de história. Você vê que, por exemplo, na mão de um diretor menos capaz do que acabou acontecendo ali no filme do Chainsaw Man, você tinha esse potencial na episódio das sereias e você acaba não aproveitando. Então, tem essas histórias, que eram os romances bobinhos e que vão sendo levadas a patamares completamente impensáveis pra mim, e tem essas histórias que tinham um teto e infelizmente não conseguiram chegar nela, mas voltando ao que eu estava falando, no geral, o saldo, 8 episódios, que deles uns 5, 6 são muito bons, os outros, mesmo com esses defeitinhos, você consegue assistir. Eu achei que foi muito legal, é bom dar a oportunidade de mais gente conhecer esses trabalhos não tão falados assim, do Fujimoto, e se você já assistir, ver realmente de onde ele começou e como as histórias que você tanto gosta acabaram tomando forma, amadurecendo e se desenvolvendo com o tempo. Então,
como alguém que curte muito o trabalho dele, eu recomendo pra vocês, até porque é uma assistida super rápida, você não precisa nem maratonar, mesmo que você veja um episódiozinho de 20 minutos por dia, você mata bem rápido, que são só 8 histórias, mas são 8 histórias que com certeza alguma vai te marcar de alguma forma. Então, digam aí quais foram as suas favoritas. Como falei, pra mim, no mangá era a da Nayuta e agora como anime passou a ser a da Síndrome de Acordei como menina, como garoto, sempre esqueço o nome. Síndrome de Acordei como Menina é o nome canônico dele. Então, no anime, pra mim, esse foi melhor. Conta aí nos comentários o que você mais gostou, o que você achou dessa adaptação, qual que é a sua obra favorita do Fuji, mas que, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Como sempre, agradecendo muito pela sua companhia. Valeu mesmo por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima!